Olá pessoas, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Professor Rafael. Esta é a nossa primeira videoaula. Eu me chamo Rafael Santana, sou professor, sou formado pela Universidade Estadual de Goiás em Ciências Biológicas. Eu escrevo tanto na área de educação quanto na área de ecologia, mais especificamente ecologia do cerrado. E a nossa aula de hoje é uma aula sobre biologia vegetal, sobre botânica. E o tema é estruturas de uma planta jovem. Eu espero que vocês apreciem. Breve estarei disponibilizando todos os meus slides, meus artigos e também algumas imagens, várias ferramentas que eu trabalho no meu site. E é isso aí, vamos lá. Bom, pessoal, nós vamos falar sobre estruturas de uma planta, uma planta jovem. E como exemplo, nós temos aqui a Vicia faba, que é o nosso famoso pé de feijão, que é muito conhecido aqui no Brasil. Bom, a gente começa falando sobre os tais meristemas, O que vem a ser meristema? Meristema nada mais é do que uma região de crescimento, uma região jovem de uma planta. É onde há uma intensa ação metabólica na formação de novas células, novo tecido. E esses tecidos são chamados de tecidos meristemáticos, que são tecidos de origem de novas células. Então é realmente uma região de crescimento. Bom, sempre vai estar nas regiões, nas extremidades da planta, ou seja, nas pontas, tanto aéreas quanto subterrâneas, nós temos os tais meristemas ou regiões meristemáticas. Subseguindo, a gente tem o que é chamado de folículo, que são folhas pequenas, folhas jovens. Pode ser chamado também de região foliar ou simplesmente de folha. É onde ocorre o processo talvez mais importante para a planta, um dos mais importantes, que é o processo de fotossíntese. Então, o principal órgão fotossintetizante de uma planta são as folhas. Deve-se ressaltar que outras regiões também fazem fotossíntese, como por exemplo, alguns tipos de caule, ele faz fotossíntese também, em especial em plantas jovens, Se vocês repararem, a grande maioria das plantas jovens ela tem a coloração verde. Essa coloração se dá por causa dos cloroplastos, por causa da clorofila, que é onde acontece o processo de fotossíntese. Então, caules jovens também faz fotossíntese. Basicamente, tudo que é verde na planta vai fazer fotossíntese, ok? Aqui nós temos os chamados nós. O que seriam os nós da planta? É uma região também responsável por crescimento, mas vocês não devem confundir o nó com meristema. Por quê? Porque o nó está mais relacionado ao crescimento lateral da planta, o aparecimento de novas estruturas, como por exemplo, é onde vai sair novas folhas, como vocês podem ver bem aqui, flores ou até mesmo frutos, Então, são regiões de crescimento lateral, de ramificações, é onde vai sair um novo galho, vai sair uma nova estrutura para a planta, certo? Como vocês podem ver nessa imagem, que a gente tem aqui o nosso exemplo, temos vários nós aqui na planta. E vocês podem reparar bem que vai surgindo novas estruturas aqui, Nós temos aqui novas estruturas sendo construídas, sendo formadas aqui nessa planta. Nós temos também essa região chamada de entrenó, que é muito básica, é apenas uma região, que fica localizada entre os dois nós. Então, entre um nó e outro eu tenho o entrenó. Não tem muito segredo. Bom, aqui embaixo nós temos a casca da semente. Suponhamos agora, nesse momento, que essa planta aqui não tenha germinado ainda, que seja apenas uma semente. Para que vocês acham que serviria essa semente, essa casca de semente, perdão? Qual seria a função dessa casca? Bom, se você disse proteção, você acertou. Ela protege o embrião, Ela é um envoltório, está ali com a função de proteger o que está ali dentro. Então, ela vai proteger aqui o nosso embriãozinho para que ele possa
se desenvolver em condições adequadas. Se não houvesse casca, muito provavelmente essa semente iria morrer com muita facilidade, né? Ela morreria muito rápido. Então, algumas sementes duram muito tempo, né? Ficam aí dormentes, né? Por muito tempo, graças à casca que ela possui. E algumas sementes você tem que fazer a quebra da dormência, né? Para que essa planta possa nascer. Você tem que, como se fosse amolecer, entre aspas, essa casca para que o embrião possa nascer, né? Para que possa germinar essa planta. Então, função da casca, proteção. Ela pode ser também chamada de tegumento. Geralmente ela é composta por substâncias como lignina, né? Que promove uma rigidez maior para a casca da semente. Geralmente ela é formada por duas camadas, uma mais externa, né, mais espessa e dura, que é a que eu falei para vocês, e uma mais interna, né, mais fina, mais delgada. Dentro da casca da semente nós temos a própria semente, né, o cotilédone. Então, o que é o tal do cotilédone? Ele é uma reserva energética para o embrião, ele é responsável pela nutrição da planta no seu estado inicial, no seu desenvolvimento inicial. Então, antes dessa planta linda, maravilhosa aqui germinar, ela precisa de nutrientes, ela precisa sobreviver. Por quê? Porque nesse período que ela está em forma de semente, ela não faz fotossíntese, ou seja, ela não produz o seu próprio alimento. Então, ela tem que tirar a sua nutrição de algum lugar. E essa nutrição vem desse cotilédone. Existem plantas monocotiledôneas, ou seja, possuem um único cotilédone. As dicotiledôneas, que é o nosso caso aqui, da Vicia faba, o nosso pezinho de feijão, ele é uma dicotiledônea, ou seja, possui dois cotilédones. E nós temos também as multicotiledôneas, né? Ou seja, plantas que possuem mais de dois cotilédones. Nós temos aqui um grande exemplo, essa planta aqui do gênero Pinus. Essa espécie aqui possui 24 cotilédones. Então, a semente é dividida em vários cotilédones. Isso é bem interessante. Bom, se eu pegar toda essa estrutura que eu falei para vocês até agora, com exceção da semente, ela é chamada de eixo caulinar, é toda a parte aérea da planta, né? Então, toda a parte que fica emergente ao solo, fica acima do solo, né? A parte visível da planta, ela é chamada de eixo caulinar, né? A parte aérea da planta. O conjunto de todas essas estruturas aqui. E, na parte de baixo, nós temos o sistema radicular, que é o que fica subterrâneo, né? A parte que a gente não consegue ver ali da planta, né? Lembrando que nós temos vários tipos de raízes, algumas são aéreas, nós temos sim raízes aéreas, mas no nosso caso aqui neste exemplo nós temos uma raiz subterrânea. Lá no sistema radicular a gente tem o que é chamado de raízes laterais, né? Qual que é a função da raiz? Essa eu acredito que muitos de vocês já conhecem, né? A raiz ela serve para fixação do solo e também para a absorção de nutrientes e da água. Então, os nutrientes que vão ser metabolizados por essa maravilhosa planta aqui vão ser absorvidos no solo através das raízes. Então, a função da raiz é a absorção, né? Mas também esses nutrientes que são absorvidos pela raiz, ela já sofre uma pré-metabolização, digamos assim, né? Então, eles já vão ser pré-metabolizados aqui nas raízes. Então, muita gente acha que ela vai apenas absorver e não vai acontecer nada aqui nas raízes. Isso não é bem verdade. Essas substâncias que são absorvidas já são, digamos assim, pré-metabolizadas aqui nas raízes. Então, elas já vão sofrer alterações, algumas quebras, para assim ir para as estruturas aéreas para serem metabolizadas novamente, ok? Como nós temos aqui uma planta dicotiledônea, nós temos a presença de uma raiz principal, né? Uma raiz pivotante.
Essa raiz principal aqui, ela vai desbravando aqui a terra. Então, nós temos também aqui um meristema apical, dessa vez no sistema radicular. Nós temos um meristema aqui na nossa estrutura radicular também. Por quê? Porque a planta precisa crescer não só nesse sentido, mas também ela precisa crescer para baixo e lateralmente. Então nós temos aqui uma raiz principal, as raízes secundárias, né, ou raízes laterais, e essa raiz aqui ela vai desbravando a terra, como eu falei para vocês, vai rompendo ali obstáculos como pedras, outras raízes, etc. E para que esse meristema da raiz não seja danificado, nós temos uma estrutura que é chamada de coifa, que serve para a proteção desse sistema meristemático ali da raiz, né? Ele serve de proteção, é como se fosse um tipo de capa. Ela vai proteger não só do que eu falei para vocês, né? Pedras, outras raízes, algumas coisas presentes no solo, mas também contra micro-organismos, outros tipos de coisa, né? Alguns insetos, alguns animais. Então essa região de crescimento aqui da planta deve ser preservada para que o crescimento dela não seja atrapalhado, né? Não seja reduzido. Bom, pessoal, essa é a parte 1 do nosso estudo. A próxima parte está aqui na tela de vocês desde o início. Nós vamos falar sobre as estruturas mais internas da planta, né, na próxima videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários sugestões, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso. Espero realmente que vocês tenham apreciado. Em breve estarei disponibilizando esse material para vocês. E até a próxima!